Todo marido sabe o que é, não precisa explicar isso, né? É quando você ouve um conselho da esposa, não ouve o conselho da esposa, no final, a grande probabilidade de terminar com ela dizendo: eu falei, eu te disse. Depois de 3 dias, 50 homens de busca incessante, eles voltam e dizem: nós não achamos o corpo. Eliseu diz: eu não vos disse. Agora a pergunta a ser feita é: por que é que eles querem um corpo? E aí nós precisamos olhar com a lente cultural. Não apenas a nação de Israel, os povos do antigo Oriente, eles valorizavam demais um velório. Quanto mais importante e expressiva foi a pessoa, mais tempo se ficava chorando. Você vai encontrar na Bíblia velórios de 7 dias, mas vai encontrar de 30, de 40, de 70, e vai encontrar gente como Moisés, que Deus escondeu o corpo, senão o velório estava durando até hoje. Idolatria, inclusive. E essa turma diz: nós queremos o corpo. Por que eles querem o corpo? Para ficar chorando aquilo que perderam. E tem muita gente que escolheu viver só de saudosismo, de moveres que já se encerraram, de moveres que já se acabaram. Um dia desse, estava numa reunião, tivemos um mover do Espírito tão tremendo, extraordinário, todo mundo se derramando diante de Deus, mas eu olhei no canto do palco, eu vi um senhor de cabelinho branco, e ele chorava, e eu me aproximei, curioso: o que será que Deus está fazendo com ele? E quando cheguei perto, ele pega no meu braço e diz: você tinha que ter conhecido o movimento de renovação espiritual. É o nome que dão a um grande avivamento que aconteceu no Brasil na virada da década de 60 para 70. Eu não participei nada disso, eu nasci em dezembro de 72, eu mal lembro, mas ouvi muita história sobre isso. Mas o que você precisa entender é que os moveres, por alguma razão, são cíclicos. Eles vêm e vão, e nem sempre voltam do jeito que já foram, porque Deus tem uma diversidade de coisas que Ele vai fazendo. Na década de 80, quem já serviu o Senhor nessa época vai lembrar o que eu falo, Deus mudou a adoração da igreja brasileira. E não estou falando ainda da liturgia, da nossa inologia, o estilo de música que cantávamos. Gente, nós estamos falando de uma época que nossos cânticos eram brega pra caramba. Vamos falar a verdade. Nossos músicos não eram, via de regra, os mais excelentes. Nossos equipamentos são pior ainda. Ou seja, na perspectiva humana, o negócio era ruim, tecnicamente falando. Mas na década de 80, quando nós começávamos a adorar, havia uma glória que parece que dava para pegar com a mão. Eu me lembro, criança, que em momentos quando a igreja começava a adorar, a gente simplesmente congelava no lugar, não corria, não brincava, não erguia a voz, porque um santo temor vinha sobre a gente, inclusive as crianças. E hoje nós temos músico bom, som bom, e a glória está faltando. Mas aí veio a década de 90. E na década de 90 explodiu um mover de sinais, prodígios, milagres. Esse eu já era grandinho, nadei de braçada nesse mover. Eu brinquei que era a coisa mais fácil do mundo. O pregador dava um espirro pregando, alguém já era batizado do Espírito Santo. E você ficava perguntando: o que é que está acontecendo? A partir do ano 2000, Deus começou um outro movimento que ficou bem mais forte, de crescimento das igrejas. E eu não sei explicar. Não quer dizer que é de 10 em 10 anos, mas a cada 1, 2 décadas a gente vem lendo ultimamente, moveres são diferentes. Agora, o que eu e você precisamos entender é que o fim de um ciclo não significa a ausência de novos ciclos. É por isso que quando Eliseu pega a capa e fere o Jordão, o brado dele é: onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo: Elias foi embora, e daí? E daí que um avivamento se encerrou, e daí que um ciclo se fechou. O Deus de todos os avivamentos, o Deus de todos os ciclos está conosco. E Ele está mirando nesse Deus que vai continuar fazendo. Inconformados são guiados por uma fome. Eu diria que é mais do que uma fome, é uma ânsia, é um desespero. Eles estão sempre ansiando por mais, por mais. Deus tem mais, eu não vou limitar Deus, eu quero mais do que Ele tem. Quem está entendendo? Essa turma queria um corpo a chorar, não é diferente do que aconteceu nos dias de Esdras. Esdras capítulo 3, de 10 a 13, quando fala do momento onde vão celebrar o fundamento da casa do Senhor.